pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, hoje trabalhando nossa aula de número 79, continuando ainda com o nosso assunto de artigo de opinião e vozes do verbo. Agora a terceira parte, vamos trabalhar mais um pouquinho, sobre ativa, passiva e entrando também na reflexiva, ok? Muito bem. Lembrando vocês de acessarem o Classroom, por favor aí, fazer as avaliações, olhem lá, estudem, cliquem, não esqueçam da presença de vocês, é muito importante para terminarmos o ano. E se tiver algumas avaliações para entregarem no colégio, pessoal, verifiquem o horário do colégio, entreguem-as, é muito importante para ter a nota de vocês lá. Ok? Muito bem. Vamos verificar quais os nossos objetivos da nossa aula de hoje? Então vamos lá. Lendo junto lá comigo. Objetivos da aula. Ler texto do gênero artigo de opinião, identificando informações implícitas e explícitas, tema, finalidade, fato versus opinião, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, conhecer o uso da voz reflexiva em frases e textos, fixar o conceito de voz reflexiva e distinguir essa categoria das demais, vozes ativa e passiva, retomada do processo de substantivação e o uso do se nas vozes verbais, ok? Muito bem. Então, tá ali o nosso conteúdo, vamos dar continuidade, Agora aqui, no artigo de opinião, nós vamos ler o texto, verificar qual é a proposta ali do nosso articulista, não é verdade? Vamos ver o que ele defende lá. Vamos ler o texto? Muito bem. O uso de cobaias para testes científicos, por Leopoldo Ferreira de Camargo. A discussão sobre o uso de animais para testes científicos é fundamental e a sociedade tem que participar das decisões do que é feito, em termos éticos, com a pesquisa animal. Nesta discussão, os que são a favor e aqueles que são contra a utilização de animais precisam ser ouvidos para chegarmos a um consenso. Na minha opinião, a pesquisa tem limites, mas, por outro lado, existem pessoas que precisam da pesquisa. Animais e humanos são diferentes, mas a química para identificar os efeitos colaterais em humanos é a mesma. Todas as drogas que conhecemos e que são eficazes hoje foram testadas em animais. No Brasil existe a Lei Arouca, número 11.794, que foi desenvolvida e aprovada por cientistas e pesquisadores para credenciar centros de pesquisa e universidades que utilizam animais em experiências científicas. E com isso, foi criado o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, o CONSEA, que dá oportunidade para as ONGs nos comitês de ética. No Brasil, a utilização de animais para pesquisa é uma atividade recente e relativamente crescente. Os professores universitários começaram a utilizar animais há 15, 20 anos e desde então já queriam estabelecer limites éticos para o uso dos animais. Quer dizer, antes de a sociedade se manifestar a respeito das questões éticas que implicam esta atividade, os pesquisadores já se manifestaram e criaram regras dentro das universidades. A experiência de fazer testes com animais foi traduzida do exterior. Foi trazida do exterior. Quando pesquisadores brasileiros começaram a visitar universidades estrangeiras. Na Inglaterra, por exemplo, essa discussão tem mais de 100 anos. Leopoldo Ferreira de Camargo, médico veterinário, pós-graduado em odontologia de pequenos animais pela Universidade de São Paulo, USP. Bom,
É um assunto, gente, sem dúvida nenhuma, polêmico, né? Porque, cobaias, fazer testes, sacrificar os bichinhos, como muitos falam, né? Mas nós sabemos que precisamos disso. Nós precisamos aprimorar as nossas vacinas, medicamentos, e para isso tem que haver o quê? Experimentos, não é verdade? Então, nada mais do que nossos pesquisadores estão aí para isso. Perfeito? Então, antes de nós questionarmos, ficarmos assim, horrorizados com certas situações, é preciso então que a gente leia, que a gente busque informações sobre isso, para não haver aquele estranhamento da coisa, né? Falar, é desumano. Mas por que é desumano? Será que não tem alguma importância lá atrás? Está sendo feito isso para uma determinada situação? É necessário? Então, nós precisamos, então, questionar. Por isso, gente, artigo de opinião. Veja, dá ideias, né? Dá argumentos. A gente pensa em um monte de coisa. E é claro que o nosso articulista ali está colocando a posição dele. E a gente tem que ler, pensar, refletir e verificar se a gente concorda ou não com a sua posição. Perfeito? Muito bem, né? Então, atividade 1. Vamos pensar lá um pouquinho? A partir da leitura do artigo de opinião, o uso de cobaias para testes científicos, responda: por que os animais são usados em pesquisas? Por que será, né? Agora com vocês. Facinha a resposta aí. Tranquilinhos lá? Conseguiram? Muito bem. Então vamos verificar. A partir da leitura do artigo de opinião, o uso de cobaias para testes científicos, responda: por que os animais são usados em pesquisas?
Bom, nós temos ali no texto, né? Tem limites, mas por outro lado, existem pessoas que precisam da pesquisa. Animais e humanos são diferentes, mas a química para identificar os efeitos colaterais em humanos é a mesma. Todas as drogas que conhecemos e que são eficazes hoje foram testadas em animais. No Brasil existe a Lei Arouca e assim vai, né? Então veja que nós precisamos, pessoal, fazer isso. Precisamos utilizar ali os animais para que possamos, então, ter êxito nas nossas pesquisas e termos, então, medicamentos, vacinas e outras coisas mais, né? Que não venham a fazer mal, então, ao humano, ok? Muito bem. Atividade 2. Pensando mais um pouquinho ali. Qual o tema do artigo de opinião? Lembram lá do artigo de opinião, que é muito importante verificar o título, que nas primeiras linhas ali está mostrando um assunto X, que é a evidência do que está sendo tratado e, sem dúvida nenhuma, né, defendido pelo nosso articulador. Então, agora com vocês. Tranquilinhos? Conseguiram lá? Muito bem. Então lá, qual o tema do artigo de opinião? Então temos ali a discussão de que o uso de animais para testes científicos é fundamental e a sociedade tem que participar das decisões do que é feito, né? Então veja, é necessário, tem que ocorrer, não tem o que fazer, né? Mas é preciso também que a população esteja inserida aí, né, no que vai acontecer, como que isso funciona e assim sucessivamente.
Perfeito? Muito bem. Vamos fazer um quiz ali? Vamos pensar mais um pouquinho? No título, o uso de cobaias para testes científicos, a palavra destacada pode ser classificada como verbo, pois pode ser conjugado, verbo substantivado, pois está acompanhado de artigo. Vou deixar um momentinho para vocês pensarem. Muito bem, pessoal. Deram conta lá? Então, vamos lá verificar, né? Então, nós temos ali o uso. Bom, nós sabemos que uso vem do verbo usar. E a professora Tânia falou numa aula aí que todas as palavras terminadas em ar, ir, or são verbos e assim sucessivamente. Perfeito, não estão errados não. Mas veja bem, tem outra regrinha da gramática que diz o seguinte, né? Toda palavra que estiver acompanhada de artigo, ok? O, a, os, as, uma, uns, umas, lembram disso? São substantivos. Ok? Então, nós temos 10 classes gramaticais, adjetivo, pronome, numeral e assim sucessivamente. Então, cada um deles tem o seu nome, a sua classificação, a sua flexão e assim, né? Mas vejam bem, se eles estiverem em algum texto acompanhado de artigo, ele passa a ser também um substantivo, ok? Então, se for um verbo substantivado. Se for um numeral substantivado, ele transforma-se, né? Ou seja, o dois, né? E daí tem uma frasezinha lá. Nós sabemos que dois é numeral, mas por causa desse artigo ali que está o ali, ele passa a ser um numeral substantivado, ok? Então, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que a resposta é um verbo substantivado, pois está acompanhado de artigo, ok? Esta é a palavra certa. O processo de substantivação caracteriza a mudança da classe gramatical de um dado vocábulo. Então, aquilo que eu falei para vocês, são 10 classes gramaticais. Não vai significar que sempre quando eu verificar o não, ele vai ser um advérbio de negação. Se ele tiver o não, né? Tem, opa, então ele transformou-se em substantivo. Então, está substantivado, perfeito? Então, podemos dizer que é um adjetivo substantivado, ok? Adjetivo não, desculpa, pessoal, advérbio substantivado, ok? Muito bem. Bom, temos aqui, né, um gráficozinho do número de animais utilizados em pesquisa nos Estados Unidos, né? Então, nós sabemos, geralmente a gente vê assim na mídia, mais os camundongozinhos, né, que são, então parece que são só eles, não, tem muitos animais que são utilizados ali. Então, nós temos o porquinho da Índia, coelho, hamster, primatas não humanos, né, aí entra os macaquinhos, né, cachorros, porcos, gatos e assim sucessivamente. São várias espécies ali que são utilizadas, né? Cada um mais, outro menos e assim sucessivamente. Temos ali um índice de usos do mesmo, aqueles que são mais, aqueles que são menos. Então, é preciso olhar o gráfico, verificar, né? Foi feita essa pesquisa em 2016,
lá nos Estados Unidos, né? Então, nossa, professora, então eu vejo que o porquinho da Índia, coitadinho, mas... Veja, gente, né? É aquilo que nós já falamos anteriormente. É necessário, é preciso, né? Para que haja eficácia aí nas nossas drogas, ok? Nas nossas vacinas e assim sucessivamente, tá? Muito bem. Estatística dos Estados Unidos estimam que, em 2016, o número de animais de laboratório utilizado em pesquisa foi de 820.812. O gráfico mostra a divisão de diferentes espécies utilizadas. É importante ressaltar que a estatística não inclui ratos, camundongos, pássaros ou peixes, já que esses animais não são cobertos pela Lei de Bem-Estar Animal, embora ainda estejam protegidos sobre regulamento, né? Então, veja, tem que ter um regulamento, eu não posso pegar qualquer animalzinho assim e utilizar. É preciso ter, né, um processo ali para que as coisas estejam bonitinho dentro da lei, senão, é claro, penalização. Perfeito? Então, nada é feito sem o aval das leis. Pelo menos é assim que deve acontecer. Caso contrário, não está dentro da lei, automaticamente, né, a gente verifica isso nas mídias, não é verdade? Tem que, a prisão, a multas, e são enormes. Então, não pode, tá? Tem que estar tudo dentro da lei. Então lá, atividade 3. Você sabe quais são os animais mais utilizados para cobaias em testes científicos? Com vocês ali. Tudo bem? Então tá.
Então, sabemos que são vários animais que são utilizados, né? Mas os que são mais são, né? Porquinho da Índia, camundongos, coelhos e macacos. São os animais mais utilizados pelos cientistas. Mas, em alguns casos, também se recorre a cães, porcos e até baratas. Nossa, professora, mas baratas também entra? Claro que sim, né? Então, tudo ali faz parte da nossa pesquisa. Atividade 4. Pensando mais um pouquinho. No trecho, animais e humanos são diferentes, mas a química para identificar os efeitos colaterais em humanos é a mesma. A conjunção mas, que introduz a oração, estabelece a ideia de A. Explicação. B. Conclusão. C. Adição. D. Oposição. Já trabalhamos ali as conjunções, cada uma das, né? Então, lembram lá das coordenadas, né? Então, é preciso retomar, verificar a ideia de cada uma delas e, então, marcar a correta. Com vocês, então. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá verificar. Pessoal, muito, né, cuidado com esse mas aí, porque às vezes nós temos, né, mas e mais. São três. Três, professora? Sim, porque nós temos um mas que é acentuado, não é verdade? Então, que vem de maldade, não é verdade? Então, elas são más, ok? Mas no falar, automaticamente vai sair o mesmo som. Então, eu tenho que olhar dentro do meu contexto qual é a classe gramatical que está sendo trabalhada ali. Se é adjetivo, se é a conjunção, ou se é o advérbio de intensidade, que daí é o mais, ok? Quantidade ali, mais, muito, bastante, perfeito? Então, veja, parece, mas não é, perfeito? Muito bem. Então, lá nós temos, no trecho, animais e humanos são diferentes, mas a química para identificar os efeitos colaterais em humanos é a mesma. Então, a conjunção mas, que introduz oração, estabelece a ideia de oposição, adversidade, ok? Então, veja que dá um contraste ali entre uma e outra. Ó, animais e humanos são diferentes, mas a química, ok? Ó, dá ali uma oposição, perfeito? Muito bem. Então lá, agora vamos para um novo momento da Vozes
verbais, ok? Que é a reflexiva. Já verificamos a ativa, já verificamos a passiva, que é dividida lá em duas, lembram? Analítica e sintética. Então, quem faz a ação ativa, recebe a ação, é o quê? Passiva, que pode ser analítica ou sintética. E agora nós temos a reflexiva. O próprio nome já está dizendo para a gente, reflexiva, né? Então, já remete de um para o outro ali, ou para mim mesmo no caso. Então, lá, a voz reflexiva é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo, me, te, se, nos, vós, se, que atua como objeto de um verbo na voz ativa. Oh, professor, como assim, professora? Faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Veja bem, às vezes eu estou lá com uma faca na mão e de repente eu me corto, certo? Então veja, eu, professora Tânia, eu fiz a ação e recebi a ação propriamente dita, porque eu ganhei o corte no dedo, né? Que é do dedo que eu estou falando, perfeito? Então, muito facinho ali, beleza? Reflexiva. A voz reflexiva é considerada recíproca quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro. Bom, aqui, então, no caso, eu tenho que ter dois sujeitos ali. Um faz e recebe, outro faz e recebe. Olhamos-nos, né? Abraçamos-nos. Então, o quê? Eu estou fazendo uma ação, mas estou também recebendo a ação do outro. Então, reciprocidade. Frases na voz reflexiva. Maria se feriu com a tesoura. Alimento-me sempre de forma saudável. João e Ana olharam-se longamente. Então, veja que Maria se feriu com a tesoura, ela fez a ação e sofreu a ação, ok? Ali, se verificarmos João e Ana, olharam-se longamente, nós temos dois sujeitos ali, um praticou a ação, né, e recebeu, o outro praticou e também recebeu. Então, há ali a reciprocidade. Muito fácil, né? Tranquilo? Então, vamos lá, atividade número 4. Indique as duas orações que estão na voz reflexiva. A. Depois do banho, Mariana se penteou. B. Compra-se terreno. C. Feri-me com um prego. D. Vende-se casa. Com vocês.
Daí, pessoal, tranquilinho, né? Muito bem. Então, vamos lá. Indique as duas orações que estão na voz reflexiva. A. Depois do banho, Maria se penteou. Então, veja, ela fez a ação e recebeu a ação. Tranquilo. E C. Feri-me com um prego. Ah, igualzinho a professora Tânia que cortou o dedo. Igualzinho, ok? Muito bem. Vamos lá, então, agora pensar num quiz? Muito bem. Nas outras frases do exercício 4, compra-se terreno, vende-se casa, o C é um pronome reflexivo ou apassivador? Lembra lá que eu falei para vocês? Cuidado com o apassivador, né? Porque daí, se o objeto estiver no plural, automaticamente tem que flexionar o verbo e assim sucessivamente. Então, agora, pensandinho lá com vocês. Ok, pessoal? Tranquilos? Então, vamos lá. Nas outras frases do exercício 4, compra-se terrenos, vende-se casa, o se é um pronome reflexivo apassivador. Bom, eu sei que dá assim um nozinho na cabeça que fala assim, poxa, mas o se é o mesmo, né? Então parece que é igual. Não, não é, gente. Nós temos que entender que não. Mas como que eu vou saber isso? Interpretando a minha oração, perfeito? Então, veja, quando eu coloco aqui vende-se casa, veja, eu tenho que pensar o seguinte, a professora Tânia ensinou que o ser reflexivo é aquilo que faz ação e recebe ação, não é verdade? Ou então de um para o outro. Se você fizer essa leitura na frase ali, não acontece isso. Então, nós não temos ali esse reflexivo presente. Então, a ação não caiu em cima do sujeito propriamente dito. Então, é claro que a nossa resposta só pode ser apassivador, não é verdade? Então, o índice ali do apassivador, aquele que vai flexionar dependendo ali do meu objeto, singular ou plural. Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá agora. Algo para ficar bem marcadinho, né? Às vezes um esquemazinho ajuda bastante na hora. A gente tem pessoas que têm memórias fotográficas. Então, você mostra um desenho, ele memoriza e grava lá. Então, ali, voz reflexiva. Então, veja que interessante aqui. Nós temos o sujeito, aí nós temos aqui, né? O sujeito faz a ação e ele recebe a ação. Então, muito importante ali a flechinha, olha, verifique a posição. Ela vai na ação e ela volta para o sujeito novamente. Então, sujeito pratica e sofre a ação. O verbo transitivo direto, já falamos nisso, só acontece no verbo transitivo direto. Intransitivo não, pessoal, já foi falado para vocês. Pronome reflexivo se. Cuidado, reflexivo se é igualzinho, né? Ali no desenho da partícula apassivadora, mas não é a mesma, tá? Atividade 5. Identifique qual das alternativas está na voz reflexiva recíproca. Lembram da reciprocidade, né? Eu para ele e ele para mim? Mais ou menos assim. Com vocês, então.
Daí, pessoal, vamos lá na resposta? Vamos verificar? Então, lá. Identifique qual das alternativas está na voz reflexiva recíproca. Então, A. Faça bolo para fora. B. Pratica-se a caridade. C. Vende-se carro usado. D. Eles se falaram rapidamente. E. Aluga-se quartos. Muito fácil, né? Então, nós temos ali D. Eles se falaram rapidamente. Ou seja, recíproca por quê? Porque um falou com o outro. Não é verdade? Há duas pessoas ali, né? Então, um fazendo ação, né, e recebendo e vice-versa. Atividade 6. Pensando mais um pouquinho lá. Classifique as frases abaixo em voz reflexiva, VR, voz reflexiva recíproca, VRR, e voz passiva, VP. A. O cachorro se feriu na lata de leite condensado. B. Consertam-se computadores. C. Não se vê ninguém na rua em horário de jogo. E. Durante a briga, os vizinhos se insultaram. D. Ela adorava se olhar ao espelho. Com vocês então, pessoal.
Tranquilinhos lá? Muito bem. Eu sei que deu um pouquinho de trabalho, porque daí tem que ver a estrutura de cada uma delas para poder, então, dar o nome certinho ali. Então, vamos lá. Classifique as frases abaixo em voz reflexiva recíproca e voz passiva. A. O cachorro se feriu na lata de leite condensado. Muito bem. Então, nós temos ali voz reflexiva, porque ele fez a ação e sofreu a ação, né? B. Consertam-se computadores. Voz passiva. Está trabalhando ali com o verbo transitivo direto, mais o SE, que é a partícula apassivadora. C. Não se vê ninguém na rua em horários de jogo. Voz passiva, a mesma coisa, né? Olha o se ali e o verbo ali, transitivo direto. E, durante a briga, os vizinhos se insultaram. Ali nós temos ali a reflexiva recíproca, porque um insultou o outro, né? D. Ela adorava se olhar ao espelho. Voz reflexiva, porque ela fez a ação e recebeu a ação ao mesmo tempo, ok? E o que estudamos hoje ali? Então, vamos verificar lá, ler, né? Muito bem. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, no qual o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e apresenta argumentos para convencer seu leitor. Trabalhamos ali o texto, mostramos ali a importância das pesquisas, mostramos ali que, mesmo tendo esse nome cobaias, né? Mas é preciso, ok? Uso adequado da voz reflexiva, retomada do ser apassivador e reflexivo. Coloquei para vocês, cuidado, não é o mesmo, perfeito? Então eu preciso interpretar a minha frase para chegar então àquilo que eu quero, ok? Até mais.